Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico e vamos reagir a esse pequeno vídeo aqui do doutor Augusto Nicodemos, o herege de plantão que está sempre falando mal da Igreja Católica. E ele vai dizer algo aqui sobre a Igreja Católica que para ele é extraordinário, mas nós vamos ver aí dentro das Escrituras e também dentro da lógica, se o que ele diz é verdade e se o protestantismo, que surgiu a partir de um grande, entre aspas, homem chamado Martinho Lutero, se esse protestantismo, se a religião da nova era, o protestantismo, é a Igreja de Cristo. Vamos lá, vamos deixar o grande Nicodemos falar. Grande Nicodemos tem até uma certa semelhança com o Nicodemos que procurou Jesus às escondidas, né? Procurou Jesus às escondidas porque se achava doutor, né? Mestre em Israel e, infelizmente, não sabia o mínimo. A ponto de quando Jesus dizer que era necessário nascer de novo, ele perguntou, como se fará isso? Será que é possível um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus disse, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas, coisas daqui deste mundo, e tu não consegues compreender? Imagine quando eu começar a falar das coisas do alto, das coisas do céu, né? E aí Jesus vai dizer que aquele nascimento que ele falava era o santo sacramento do batismo, nascer da água e do Espírito. Veja, nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Não levantar as mãos e dizer que aceitou Jesus. Mas existe pessoas que têm a síndrome de Nicodemos, que acha que sabe muito, que pensa que é mestre e quando abre a boca fala coisas como Nicodemos. É possível um homem já velho entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Veja que pergunta mais tola fez o grande doutor Nicodemos quando se encontrou com Jesus. E vamos ouvir aqui o que o mestre, o doutor Nicodemos, vai dizer a respeito da Igreja Católica. Vamos lá, deixa ele falar. A maior seita é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela não nega que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao lado da Bíblia ela tem a tradição, que é o pensamento, os sentimentos escritos dos pais da Igreja, interpretada pelo magistério, que é o colégio de cardeais encabeçado pelo Papa, que quando fala ex cátedra, lá da sua cadeira, é considerado infalível. Esse aí, meus irmãos, é o grande Lutero. Você acaba de ver o grande Lutero. O grande Lutero que é pai de Nicodemos, pai daqueles que são protestantes, que nasceram do protestantismo, que nasceram de Lutero. Mas quem era Lutero? Lutero era ninguém mais, ninguém menos que um padre da Igreja Católica. Veja que interessante. Lutero era um padre da Igreja Católica. Lutero era da ordem do Papa Leão XIV, agora agostiniano. Em 1517, Lutero se rebela contra a Igreja, Católica, a Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, e por que não dizer também Romana, né? E Lutero se rebela contra a Igreja e em 1517 coloca lá as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Também em 1521 é o rompimento definitivo. A igreja chama Lutero, conversa com Lutero, debate com Lutero, diz a Lutero, não dê o passo que você está pretendendo dar, e Lutero insiste. Assim como no céu. No céu, os demônios, junto com Satanás, se rebelaram contra o reino de Deus, contra a Assembleia dos Santos do céu. E aí, quando Miguel derrota Satanás, Satanás é expulso do céu e traz junto com ele uma terça parte dos anjos de Deus. Lutero, em 1521, quando rompeu com a igreja, trouxe com ele uma terça parte da cristandade. Que semelhança, né? É muito coincidente as semelhanças, né? Ele rompe, veja, o diabo rompe com a Assembleia Celeste e
precipita-se junto com uma terça parte dessa assembleia, dessa igreja do céu. E Lutero rompe com a igreja católica e precipita-se com uma terça parte da igreja católica, com uma terça parte da cristandade. E por que isso acontece? Isso acontece, meus irmãos, porque João viu coisas semelhantes acontecer no seu tempo de bispo da igreja em Éfeso. João viu, e não somente viu, descreveu coisas semelhantes. Pessoas como Lutero que surgiram, que nasceram do seio da igreja. E aí João não somente viu, mas como deixou escrito para mostrar para nós que ao longo da história o anticristo vem operando. E não é somente um, como eles dizem que o Papa vai apresentar. Mas veja aí o que é que São João vai dizer. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. João diz: ouvistes dizer que vem o anticristo. Pois bem, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que esta é a última hora. Já apareceram muitos anticristos, né? E ele continua: eles saíram do nosso meio. Lutero saiu da igreja católica. Veja, se a igreja católica é a maior seita, o que seria a religião criada por um padre que era católico? Poderíamos dizer, né? Poderíamos dizer o quê? O que seria? Se Lutero saiu da igreja católica, o que seria a igreja protestante? Se a igreja católica, segundo ele, é a maior seita do mundo, seria filha da seita. Mas nós percebemos aqui pela palavra de João que não é bem isso. Lutero se rebelou contra a igreja não porque ele era da igreja, não porque ele era filho da igreja. Ele até foi ordenado padre, ele até foi ordenado presbítero. Mas veja, João diz: eles quem? Aqueles que saíram da igreja. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isso aconteceu, ou seja, a reforma protestante, mas isso aconteceu, e aqui eu estou parafraseando São João, porque claro que São João falava dos anticristos que surgiram no meio da igreja, no período em que João estava vivo e que saíram da igreja. E aqui eu aplico essa palavra também à reforma, à falsa reforma, né? Porém, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isso aconteceu para que ficasse manifesto que nem todos são dos nossos. Primeira carta de São João, capítulo 2, verso 18 e 19. Por que foi que Lutero saiu? Porque não era dos nossos. Agora veja outro personagem interessante que nós podemos ver aqui, né? Vamos lá. Isso ainda é Lutero, mas vamos ver agora São Pedro, meus irmãos. São Pedro. E veja o que Jesus diz em São Mateus 16, 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que desligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, a igreja é infalível. E agora veja o conselho que o autor da carta aos Hebreus nos dá, né? Não abandonemos a nossa assembleia. O que é a assembleia? A igreja. Não abandonemos a nossa igreja. Como alguns, Lutero, Zwinglio, Calvino e tantos outros, né? Que alguns nem eram diretamente de dentro da igreja, mas abandonaram a igreja quando deram ouvidos a espíritos enganadores, embusteiros e diabólicos. Mas aqui a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é muito eficaz para mim e para você, para nós.
para aqueles que estão na igreja, una, santa, católica e apostólica, para aqueles que estão na igreja, que é a casa do Deus vivo, e é coluna e sustentáculo da verdade, como está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha, se eu tardar, é Paulo dizendo a Timóteo, se eu tardar em voltar, aqui eu estou falando com as minhas palavras, não é ipsis litteris, não estou lendo o versículo, mas Paulo vai dizer, se eu demorar a voltar, Timóteo, preste atenção e vê como deve ser o comportamento na igreja. Por quê? Porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. A igreja que é a casa do Deus vivo e é coluna e sustentáculo da verdade. É essa igreja que o autor da carta aos Hebreus nos exorta. Não abandonemos a nossa igreja, a nossa assembleia, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animarmos uns aos outros. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Ou seja, meu querido e amado irmão, se o que este Nicodemos aqui, não aquele que se encontrou com Jesus, mas se esse Nicodemos aqui está dizendo algo que, segundo ele, é verdade, então como nós deveríamos acreditar que o protestantismo seria a religião verdadeira, se ela saiu da igreja católica? Se a igreja católica de fato fosse uma mentira, fosse uma seita, era impossível que a reforma protestante criasse algo novo. Porque não tem como. Não tem como. O puro não pode sair do impuro, diz o autor do livro de Jó. Então, logo nós percebemos, Cristo é um único esposo e a sua igreja é uma única igreja, porque há um só esposo e uma só igreja. Não tem como. É lógica, aí você percebe nitidamente e com as escrituras você consegue ainda ver de maneira mais clara. Não tem como. Nicodemos, doutor Nicodemos de hoje, Augusto Nicodemos de hoje, que possui a síndrome de Nicodemos lá do tempo de Jesus, que se acha o doutor, não é? Que se acha o sábio, mas quando abre a boca, fala uma bobagem dessa. A igreja católica é a maior seita. É como Nicodemos. Como é possível um homem já velho voltar a nascer de novo? Poderia ele entrar de novo no ventre da sua mãe e retornar e voltar a nascer? A mesma coisa aqui é esse Nicodemos, falando coisa sem coisa, né? Ou seja, falando abobrinha. Então, meus queridos e amados irmãos, fiquemos espertos. Tenhamos muito cuidado, porque o que esses senhores apresentam é nada mais, nada menos do que aquilo que está na boca dos anticristo, que saíram dos nossos. Veja aqui o que é dito, eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. E aí, finalzinho do versículo 19 vai dizer, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isso aconteceu para que ficasse manifesto que nem todos são dos nossos. Lutero não era da igreja, mesmo tendo sido batizado na igreja, crismado na igreja, sendo ordenado na igreja, se tornado padre na igreja, mas mesmo assim não era um membro da igreja, era um réprobo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais alguém, não deixe de se tornar membro do canal se você quiser receber alguns conteúdos que serão específicos para membros e também ajudar de uma forma mais direta o nosso canal. Deus abençoe e fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém!